Então hoje quero produzir junto com vocês a bolsa Pérola Negra. Ela tem esse nome porque a primeira versão dela foi produzida totalmente no preto, inclusive com um fio da Círculo, o Barroco Decore, que tinha umas penugenzinhas, mas hoje nós vamos produzir a versão da Pérola Negra com o fio Amorino 26 milímetros nessa estampa maravilhosa que é lançamento da Amorino. Então nós precisamos de uma base de couro 15 centímetros de diâmetro, um fio Amorino 26 milímetros, uma alça de resina que eu escolhi esse modelo, duas argolas articuladas. Vamos usar também uma tesoura, uma agulha de metal para colocar o fio na base e agulha número 5 Dea Fios, agulha ergonômica e uma agulha de arremate. Então, esses são os materiais que a gente precisa para iniciar a confecção da nossa peça. Vamos abrir, então, o rolo para começar a produção. Então, vamos colocar o nosso fio na base, vamos deixar um pedaço de fio sobrando aqui nesse momento inicial. Vamos puxar o fio do rolo usando a agulha de metal e vamos fazer por toda a base pontos baixíssimos para fazer um acabamento, para depois sim subirmos a parede da bolsa. Vamos fazer por toda a base este mesmo trabalho e nos encontramos lá no penúltimo buraquinho para iniciarmos o acabamento aqui. Nesse momento chegamos então aqui no penúltimo buraquinho da base. Agora nós vamos trocar o fio, nós vamos pegar aquele fio lá do início do nosso acabamento que a gente deixou ele sobrando, vamos puxar ele até o final. Ó, percebe que agora ele ficou apenas com uma ponta. Agora nós vamos entrar com a agulha aqui no sentido contrário, puxaremos o fio lá até o final novamente e vamos entrar com a agulha aqui nessa parte da base aonde só temos uma perninha do ponto. Então eu vou entrar com a minha agulha aqui e vou puxar ela lá para trás para formar o ponto completo que está aqui. Ó, importante ajeitar os pontinhos aqui para o acabamento ficar bem perfeitinho. Aqui então já temos todo o fio colocado na base e agora sim vamos começar a nossa subida. Nesse momento nós já vamos aproveitar e vamos fazer o acabamento deste fio que ficou solto aqui. Podemos diminuir um pedacinho dele, deixando uns 5 a 6 centímetros. E agora nós vamos manter ele aqui, junto dos pontos, ó, dessa forma. Porque nós vamos voltar agora com a nossa agulha bem naquele pontinho aonde a gente fez a finalização e que aqui, ó, onde aqui a gente ainda não tem fio. Então, a gente vai entrar com a agulha aqui e vamos puxar o fio do rolo para cá. Puxei o fio do rolo e vou fechar o meu primeiro ponto baixo. Agora, vou fazer, então, pontos baixos por toda a lateral da bolsa. Sendo que esses primeiros pontos aqui, nós vamos ter, então, o fio do acabamento neste junto, né, entre o fio e a base. Ó, segundo ponto baixo. Nesta base, nós vamos fazer 4 aumentos de ponto. Então, eu vou, para ficar uma marcação correta, sempre vou fazer aumentos junto à bailarina que eu tenho aqui. Então, quando eu chegar aqui no próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, agora eu vou fazer 1,
e volto no mesmo buraquinho. 2. Vamos seguir fazendo pontos unitários por cada um dos buracos, até chegarmos, então, no próximo pezinho. E essa será a nossa sequência até o final, até chegarmos aqui para começarmos a subir a nossa parede. Chegamos, então, aqui no último ponto. Vamos fazer ele normalmente, lembrando que fizemos todos os pontos, todos os furos da base. Sempre a cada bailarina nós duplicamos o ponto, fizemos 2 pontos no mesmo buraquinho. Agora, então, nós vamos fazer o fechamento desta carreira. Vou puxar a laçadinha lá para o outro lado, entrando na primeira argolinha da minha carreira, com a agulha no sentido contrário, e vou levar essa laçadinha lá para trás. Se necessário, tu pode aumentar ela um pouquinho para não puxar demais o fio e depois a gente ajusta. Então, aqui puxei a laçadinha, vou entrar exatamente no meio do ponto e vou pegar essa laçadinha aqui, ó, aquela que foi lá para trás está na minha agulha agora. Diminuir um pouquinho ela para ela ficar bem justinha e agora vou puxar o fio do rolo aqui para frente no meio do ponto. Ó, puxei o fio do rolo e já vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado, que é o ponto que nós vamos utilizar nessa peça. Lembrando que aqui, por se tratar de um fio estampado, não adianta a gente fazer pontos muito elaborados, né? Uma dica aí para quem for trabalhar com fios estampados, porque praticamente não vai aparecer. Então, por isso que a gente vai trabalhar com o ponto baixo centrado. Aqui agora, como a gente já colocou o fio na base, nós vamos então trabalhar com uma agulha ergonômica, porque traz mais conforto, e vamos seguir por toda a carreira fazendo pontos baixos centrados, que consiste em entrar bem no meio do ponto, ó, puxa o fio do rolo para frente, laça o fio e puxa e fecha o ponto. Novamente, entra bem no meio do ponto, puxa o fio para frente, dá uma altura. Essa altura aqui é muito importante para te manter me fugiu a palavra. Para manter o teu ponto uniforme. Olha só, aqui eu puxei mais, o ponto ficou maior. Aqui eu puxei menos, o ponto ficou menor. Pode parecer para vocês aí na tela, talvez não esteja aparecendo, mas é essa altura do ponto, exatamente essa aqui. Esse momento do teu ponto é aonde determina se o teu ponto vai ficar muito apertado ou não. Então, se o teu ponto está apertado, normalmente as pessoas que têm o ponto apertado tendem a puxar o fio do rolo e já sair puxando novamente aqui. Não, a gente deve puxar o fio do rolo e dar uma altura necessária para a agulha ficar reta, ó. E aí sim fechar o ponto. Se você fizer isso, você vai manter uma uniformidade no seu trabalho e vai ficar bem mais bonito. Sem contar que quando a gente faz pontos apertados, normalmente a mão faz muita força e faz com que ela fique dolorida ou doa os dedos, né? A partir do momento que tu consegue fazer esse espaço aqui e pode ver que a agulha vem leve, ó. Olha só como é que ela vem e puxa. Então, isso é muito importante para uniformidade de pontos, para a estrutura de pontos. Então, deixo mais essa dica aí para vocês enquanto a gente tá produzindo a nossa bolsa pérola hoje nesse fio de lançamento da Amorino. Chegamos aqui no final da nossa primeira carreira de parede, vamos dizer assim,
né? Vamos fazer um fechamento basicamente igual ao anterior, entrando com a agulha aqui. Vamos puxar a laçadinha lá para trás. Uma coisa importante, ó, durante o crochê, durante a produção de uma peça, sempre vá moldando a tua peça de acordo com o que tu quer que ela fique. Não adianta a gente deixar ela toda torta e depois lá no final, ou toda, né, para um lado, que não é o que a gente quer que ela fique, e depois lá no final a gente tentar ajustar ela. Então, levei a laçadinha lá para trás, agora vou entrar bem no meio do ponto, ó, aonde a gente levou a laçadinha lá para trás. A laçadinha vem para minha agulha, ajusta um pouquinho e agora puxo o fio do rolo para frente. E assim nós vamos fechar mais um ponto baixo centrado para seguir na produção da nossa peça. Ó, da mesma forma, entrando no meio do ponto, puxa o fio do rolo, laça e fecha o ponto. Uma bolsa aqui prática, de fazer simples, exatamente essas técnicas que a gente fez até aqui são as técnicas para fazer um cachepô, uma peça para kit higiene, uma farmacinha redonda, né? Então, esse tipo de fechamento e essa colocação de fio na base, tu pode usar basicamente para todos os tipos de peças ou outros modelos de bolsa, né, que tenham esse mesmo formato. Então, meninas, aqui eu subi 11 carreiras, tá? Ficou com aproximadamente 12 centímetros, 12,5 de altura até o momento. Eu pretendo subir ela um pouco mais, e aí eu preferi colocar uma cor preta aqui junto, porque eu acho que vai dar todo um charme na peça junto com a nossa alça. Eu vou produzir, então eu pretendo subir mais 4 carreiras aqui e depois eu vou voltar então com o fio estampado. Vamos lá ver como é que vai ficar. Pra gente fazer essa troca de cor, então agora nós vamos puxar o fio lá para trás de novo. Agora a gente vai cortar o fio aqui. Vamos deixar um espaço, ó. Puxamos a alcinha lá para trás e cortamos o fio. Agora eu vou puxar completamente esse fio que foi cortado. Ó, puxei todo ele. E vamos fazer o acabamento para trocar de cor, ó. O que eu vou fazer? Eu vou entrar exatamente aqui, aonde só tem uma perninha, ó, do meu ponto. Então, agora eu vou puxar esse fio aqui. A gente acaba fazendo uma simulação, como se para o acabamento ficar perfeito. E agora, eu vou enrolar aqui. Como esse fio não é muito grosso, eu vou enrolar aqui, ó, por entre na alcinha de trás. Eu vou enrolar aqui uns 4 a 5 pontos. Tá vendo como é que eu tô fazendo, né? Ou trançar, como vocês acharem melhor de chamar. Pra gente, quando subir a carreira com o fio preto, a gente já sobe fazendo esse arremate aqui, ó. Então, eu fiz com a própria agulha de crochê esse arrematezinho aqui. Então, já fiz aqui entre 4 a 5 pontos. Vou cortar o fio e agora vamos trocar a cor preta. Então, agora eu vou pegar o meu fio preto. Vou apoiar. Aqui tá o arremate, ó. Aqui tá o arremate. Então, agora eu vou deixar um espacinho aqui e vou começar a minha carreira. Vou entrar aqui no meu ponto, bem no meio do meu ponto. Vou puxar o fio preto. Pra cá. E vou fechar um ponto baixo.
Ó, já fechei aqui. Agora, eu vou pegar o fio preto e vou fazer a mesma... Para fazer o acabamento, vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá no fiozinho dessa cor. Ó, eu vou trançar ele aqui na borda de trás, ó. Aqui dá pra ver melhor como é que vai ficar isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui na bordinha de trás, vou trançar ele. Pra quando eu for fazendo os pontos com o fio preto, eu também já estou com este arremate pronto. Ó, solta ele aqui um pouquinho, ajusta e vamos cortar esse pedacinho. E seguimos com o mesmo ponto que a gente já estava trabalhando, o ponto baixo centrado, ó. Vou subir mais umas carreiras aqui. Depois a troca de cor de volta, que eu pretendo fazer mais um pedaço desse aqui, a cor anterior, eu vou fazer o mesmo processo de acabamento. Vou encerrar, vou trançar aqui e vou voltar com essa nova cor. Olha como ficou a peça, tá? Então, subimos aqui 11 carreiras, que deu aproximadamente 12 centímetros. Depois eu subi mais 4 carreiras do fio preto e agora eu fiz mais 2 carreiras. O formato dessa bolsa, da forma com que ela tá, ela parece um cilindro, né? Mas o meu objetivo é fazer esse movimento aqui para quando a gente colocar a alça. Depois a finalização ali eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu já, nas medidas que eu fiz, já está com o tamanho que vai ficar proporcional ao tamanho da alça. No total aqui, então, ela ficou com 20 centímetros, tá? E agora, eu vou fazer um pontinho de acabamento aqui, ó, que é o ponto caranguejo. Ele é muito simples, então a gente novamente vai entrar com a agulha lá naquela primeiro ponto da carreira anterior. Vamos levar a laçada lá para trás novamente. Aqui nós vamos deixar uma laçada um pouquinho maior. E ao invés da gente fazer o nosso crochê pro lado esquerdo, como de costume, nós vamos voltar no ponto anterior. Ó, voltei no ponto anterior e vou puxar o fio do rolo. Fecho o ponto. Fiquei com 2 laçadas na agulha, fecho o ponto. Novamente, não deixa muito grande essa laçada aqui, ó. Dá uma ajustadinha, volto no ponto anterior, puxo o fio do rolo, vou ficar com 2 laçadas aqui, fecho o ponto. O nome desse ponto é ponto caranguejo e ele vai ficar com um detalhe bem bonito aqui na borda. Eu vou tentar aproximar para facilitar para vocês, já que no estampado dificulta, né, um pouquinho. Então, entra aqui no meio dos 2 pontos, puxa o fio do rolo, fico com 2 laçadas na agulha e fecho o ponto. Assim, nós vamos fazer até o final, sempre voltando, ó. 2 laçadas na agulha, fecho o ponto. Esse aqui é um ponto bem delicado, tá? Olha o efeito que ele dá aqui, ó. Eu acho uma gracinha esse ponto. Vamos fazer até o final e o acabamento desse fechamento aqui, ele é muito simples. Na verdade, ele é basicamente quando terminar o último ponto, a gente vai cortar o fio e vai arrematar ele pra dentro. Olha que lindo que tá ficando, ó. Já tô louca pra terminar a última etapa. Chegamos no último ponto desse acabamento, ó, ali tá ele. Então, a gente vai fazer normalmente o acabamento, vai lá, vai puxar o fio do rolo, vai fazer a laçada e, ó, o primeiro ponto tá aqui. Agora, nós vamos cortar o fio.
vamos puxar ele até o final e simplesmente a gente vai esconder ele agora, ó. Olha só, não fica, a gente não percebe o acabamento. Então, a gente vai pegar uma agulha de acabamento e vai esconder o fiozinho lá por dentro. Só para não, ó, vou entrar aqui no primeiro ponto aqui, logo depois dele. Não aperta muito para ele ficar bem igualzinho ao ponto do lado. E vou ir passando ele aqui por dentro, ó. Para fazer um acabamentozinho e o fiozinho não se soltar. Vou passar mais uns 2 pontinhos aqui agora e daí nós já vamos para a colocação das alças, que eu estou curiosíssima para ver como vai ficar. Ó, então fiz o acabamento ali. Vamos cortar agora. Se quiser, pode fazer mais alguns pontinhos, ó. E agora, a nossa bolsa está pronta, certo? Vamos ver se eu consigo aqui. Então, aqui está a nossa bolsa prontinha, né? Então, o próximo passo agora, para finalizarmos ela, é colocar as argolas articuladas aqui, ó. Passei um, agora passei o outro. Olha que amor esse acabamento, eu sou apaixonada por esse ponto caranguejo. Aqui eu deixei 3 pontinhos, vamos medir aqui como é que vai ficar com a nossa alça. Vamos colocar 3 pontinhos para dentro aqui da mesma forma, para ficar simétrica a colocação da alça. A argola articulada é vida, né, meninas? E aqui está a colocação final da nossa peça. Eu, sinceramente, fiquei apaixonada por ela. Vamos virar aqui, vou te mostrar mais alguns detalhes. Então, aqui é a nossa bolsa pronta, finalizada. Vou levantar mais a câmera aqui para te ver. Olha só, que graça que ela ficou. Então, uma bolsa relativamente simples, um rolo de 300 gramas, sobrou esse tanto aqui do fio. Eu usei mais um pouco do Amorino 26 milímetros, tá? E ela já está pronta para uso, né? E uma peça que é super rápida de produzir. Espero que vocês tenham gostado e que produzam várias outras, porque esse é um modelo que é muito utilizado, né? Super prático. Prazer ter vocês aqui. Até a próxima!